Livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Nós estamos comentando o livro da 9ª edição. E nós estamos no item 10, Entendimento. Você que está acompanhando, se for o estudo em casa, se ele for da 9ª edição, ele vai estar na página 49, mas é melhor se você seguir, se você tiver com a edição mais nova, é melhor você seguir pelo número da lição 10. Pensamento e Vida, Entendimento. O cultivador do campo não prescinde do arado com que sucarar a terra, sucará o corpo da gleba. Então, sem que você suque a terra, sem que você are a terra, que você remova aquele solo, você não vai conseguir uma terra com qualidade suficiente para você produzir alguma coisa. Tudo nessa vida, precisamos de alguma coisa para produzir aquilo que nós nos propomos a plantar. E no solo do nosso coração, nós temos que remover muitas ervas daninhas para que a gente possa cultivar bons sentimentos. E ele continua falando que o estatuário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore à ideia criadora que lhe inflama a cabeça. Então, se ele tem uma ideia criadora, se ele vai criar ali aquela estátua, ao montar a estátua, o que ele vai ter que fazer? Pega aquele bloco de pedra, vai cortando, segundo aquilo que ele tem em mente para ele produzir. Da mesma forma, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós estaremos plasmando o nosso futuro de acordo com aquilo que nós temos em mente. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Então, isso que é importante. Se nós queremos nos proteger com reflexos mentais construtivos, nós temos que aperfeiçoar o nosso entendimento, e ele coloca que o entendimento é o alicerce do trabalho renovador. Aquilo que nós vamos fazer, nós temos que entender. E quanto mais a gente procurar entender o processo, mais reflexos mentais positivos de autoproteção nós desenvolvemos. Mas se você achar que você vai criar um pensamento positivo, que você pode, que você faz, que você consegue, você pode criar uma monoideia, deixar de ser mais observador de si mesmo e cair em situações delicadas. Portanto, nós temos que estar sempre atentos como nós estamos entendendo o processo que a vida nos está oferecendo para que possamos crescer, aperfeiçoar e ganhar o tempo necessário nas qualidades daquilo que nós precisamos fazer. Aproveitar o tempo. Entendimento entendimento que simbolize fraternidade operante. E aí, já colocou mais um símbolo que poucas pessoas pensam. Você tem que entender o processo, mas você tem que ter também fraternidade no dia a dia. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter essa ideia de fraternidade, essa ideia de conjunto, essa ideia de auxiliar ao outro. Se você não conseguir entender isso, que você tem que auxiliar o outro, como você fica? Então, toda a nossa caminhada, todo o nosso modo de pensar, para criar um mundo melhor para nós, temos que ter a ideia de fraternidade, a ideia de colaboração uns para com os outros. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. É outro fator importante que nós temos que procurar entender, que a forma com que a gente vai, o que nós vamos irradiar para o outro. Então, o que ele nos orienta? Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa. Temos que criar essa força atrativa de algumas formas e tentar trabalhar para que tenhamos essa força atrativa a nosso favor, exteriorizando-nos a melhor parte. Exteriorizar de nós aquela parte mais importante, a melhor parte dos nossos sentimentos, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Se a gente joga energias ruins, recebemos energias ruins. Se você sai no trânsito achando que você tem que passar mais rápido que o outro está te atrapalhando, que você tem que
desenvolver mais velocidade, você tem que dar fechada, você atrai tudo isso para você. E se você xinga quem te dá fechada, você atrai mais fechada. É um exemplo simples, para a gente entender como que as coisas vão atrair, como que elas vão repulsar ao longo da nossa caminhada dentro da nossa existência. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Quando nós emitimos uma onda mental para alguém, para outrem, essa onda mental volta para nós de alguma forma. Então é importante que nós saibamos que dentro de todas as possibilidades que existem no nossa caminhada, na nossa vida, nós temos que saber emitir bons pensamentos para que a gente possa receber bons pensamentos. Isso é natural que a gente faça, é natural que a gente crie essa aura de proteção. Todos têm o direito de se expressar, todos têm o direito de sentir o que sentem, mas é importante que nós saibamos emitir bons sentimentos, emitir bons pensamentos, para que esse circuito fechado se torne de energias construtivas, positivas e salutares para todos nós. Categorizamos-nos bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energias eletromagnéticas com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnada dos recursos felizes ou infelizes com que desmarcamos a rota. Isso aqui, gente, entender esse processo é extremamente importante. Nós estamos dentro de um circuito natural, onde nós emitimos energias e recebemos energias sempre dentro do mesmo diapasão. Portanto, é necessário e extremamente importante que saibamos emitir energias construtivas para construirmos o melhor para nós mesmos. E aí ele coloca que nós somos bons ou maus conforme os nossos sentimentos e pensamentos emitidos. Que tipo de pensamento, de sentimento nós estamos emitindo? Isso vai nos categorizar com quem nós estamos sintonizando e que tipo de pessoas somos nós que emitimos esses sentimentos. E então essas são as cargas eletromagnéticas que nós geramos, irradiamos e, por conseguinte, recebemos, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos. Já pararam para pensar o que você está edificando para você mesmo? Você está prejudicando alguém? Ou você está vitalizando alguém? Ou destruindo alguém? A energia que você emana é uma energia sua. Uma energia que você tem para oferecer. Portanto, nós temos que prestar muita atenção em como vamos interagir, como nós vamos interagir e reagir diante de situações como essa, para que nós estejamos sempre, dentro do possível, corrigindo ao máximo possível o tipo de energia que a gente emite, para que elas voltem para nós, impregnadas das melhores energias possíveis. Isso é sublime. Por isso que eu sempre falo, todo ano, pegue o livro O Pensamento e Vida, dê uma lida, acompanhe o estudo aqui com a gente, para que você vá buscando novas ideias daquilo que você está lendo e provavelmente você vai desenvolver também novas interpretações úteis, importantes e necessárias ao seu processo evolutivo. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos, por atividade reflexa, o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. É aquilo que a gente citou como exemplo no trânsito. Se você está ali com raiva, está dando fechada nos outros, você vai tomar fechada. Se alguém te der uma fechada, você xinga, você toma mais uma. Até que você aprenda a respeitar o momento daquela outra pessoa e ver que aquele outro que te deu uma fechada, ele está passando por algum tipo de problema. E nesse problema que ele está vivenciando, cabe-nos a sermos, no mínimo, compreensivos. Não vale a pena discutir, brigar, xingar, bater boca, porque pode trazer outras consequências mais graves. Porque aquela energia que a gente emite, a gente recebe para nós mesmos. Portanto, precisamos aprender a ter um melhor raciocínio, a ter um melhor entendimento, para podermos
crescer espiritualmente. Vejamos, então, quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Isso é importante também. Entendermos que como nós estamos caminhando, como nós vamos caminhar no nosso dia a dia, na nossa vida. E agora é ser generoso de verdade, é ser compreensivo de verdade, é ser prestimoso de verdade. Recentemente eu estava fazendo uma atividade de uma pessoa cheia de generosidade. Mas, quando foi tocado num determinado assunto mais delicado, essa pessoa mostrou-se extremamente egoísta, extremamente insensível. Então, a generosidade, aquela coisa agradável ali que ele estava gerando, era apenas dentro daquilo que ele queria parecer para o grupo onde ele estava. Então isso é muito delicado para as pessoas, porque nós temos que procurar ser generosos em qualquer condição. E nem sempre vamos ser. Somos muitas das vezes pessoas polidas nos momentos que nos interessa e no momento que a gente dá uma relaxada, a gente agride, isso é todos nós. Não adianta falar que João, Manel, Joaquim, são todos nós. A pessoa agride, a pessoa fala mal, a pessoa briga, a pessoa discute, a pessoa cria um clima negativo em torno daquele momento, em torno daquela situação. Portanto, é necessário sermos verdadeiramente bons, conforme já disse antes. Responde-nos a vida em todas as coisas, em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Isso também, se vocês olharem no livro Conteúdos Transcendentes, que as circunstâncias que nós criamos com a nossa energia mental, através de cálculos transcendentais dos matemáticos divinos, vai nos levando para uma posição X ou para uma posição Y. E todos nós temos que ter cuidado ao adentrarmos esses caminhos. Porque às vezes você quer adentrar um caminho que não é para você entrar. Às vezes você quer adentrar um outro caminho mais perigoso para que você possa estar se predispondo a passar por aquele momento. E quando que a gente vai criar esses caminhos perigosos? Quando a gente sai da nossa rota evolutiva. Quando a gente sai daquele ponto de apoio para o nosso crescimento espiritual. Façamos, então, o melhor possível para que a gente possa crescer, para que a gente possa aperfeiçoar, para que a gente possa estar mais condizentes com as leis divinas, mais condizentes com a energia do bem que deve ser irradiada onde estivermos. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofre a influência da retaguarda. Aí, gente, estar no ingresso na consciência cósmica, na pureza do espírito, naqueles espíritos superiores, aqueles espíritos de grande escola, de grande entendimento, até chegarmos lá, nós vamos estar estampando em nossa face aquilo que nós somos pela luz que irradiamos, ou pela sombra que portamos, que carregamos conosco. A luz nos sintoniza, quanto mais luz nós tivermos, mais nós vamos sintonizar com a espiritualidade superior. Por outro lado, quanto mais sombra nós angariarmos na nossa estrutura psíquica, mais nós vamos sintonizar com a retaguarda, mais vamos ficar presos a determinadas situações delicadas, complexas e às vezes desnecessárias. Portanto, é necessário que possamos aprender a construir um mundo de paz, um mundo de fraternidade, um mundo de luz para a nossa vida. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridade do abismo. Bom, a gente, só conferir aqui. Quando nós lemos o livro A Caminhos da Luz, nós vimos que o Emmanuel nos traz a ideia, a informação de que
A espiritualidade superior, aqueles que direcionam e gerenciam os destinos dos planetas do Sistema Solar, quando eles precisam de fazer uma reunião, eles se reúnem no Sol. Logicamente que para a maioria das nossas mentes ainda preso às terra, às coisas materiais, fica difícil de absorvermos essa ideia. E aqui ele nos mostra que quanto mais a nossa posição aqui na Terra, a luz está acima, nos iluminando os caminhos à mente. E abaixo está o solo, onde a gente pisa. E exatamente no solo, abaixo da superfície da Terra, que estão os abismos dos sofrimentos mais atrozes da espiritualidade. Portanto, vamos procurar edificar o bem para cada vez mais nós tenhamos condições de absorver a luz e espraiá-la para extinguir as trevas. Irradiar amor por aqueles que sofrem, irradiar amor por aqueles que estão em dificuldade, irradiar amor por todos aqueles que ainda não despertaram ou ainda estão adormecidos para o grande despertamento das leis divinas. E podemos observar que vários e vários médiuns já mostram que centenas e centenas de espíritos aportam-se às reuniões públicas, aportam-se às reuniões mediúnicas, à busca de consolo, à busca de abrigo, à busca de auxílio. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado. E se nos projetam sobre a existência, a se nos projetarem sobre a existência. Bom, o Pai Celeste está sempre nos dando estímulos para o futuro. É quando nós começamos a usar a nossa supraconsciência ou superconsciência, aquela que nos dá uma ideia do futuro melhor, de mais irradiação de luz, de paz, de esperança, aquela que nos impulsionam a crescer para Deus, a buscar melhores sentimentos para nós e aperfeiçoarmos-nos ao longo da existência que temos aqui. Por outro lado, nós temos o passado que nos prende a determinadas condições, que nos prende a determinada posição e nos dá, então, a situação de estarmos presos a determinados pontos que precisam ser observados, que precisam ser desenvolvidos para as forças do bem, para que essas forças do bem possam edificar. Então nós precisamos ser idealistas, para que idealizemos o melhor possível, mesmo que a gente não possa fazer, mas ao idealizarmos o bem, as forças do bem começam a se mover para que aquilo aconteça. Com isso, nós estamos nos desligando desse passado que nos chumbam nessa existência a determinadas condições e comecemos a criar um mundo bem melhor para que todos nós possamos viver melhor. A vida sempre será digna de ser vivida, a vida será sempre digna de ser de nos amparar, de nos fortalecer, desde que saibamos construir um mundo íntimo melhor, dentro de nossos sentimentos, dentro daquele conjunto de coisas que pensamos e sentimos, que estaremos então emitindo com a nossa mente, estejam ali cheios de qualidades. E essas qualidades que vão fazer projetar para a gente um futuro melhor, mesmo que nesta vida passamos por alguns embaraços necessários ao processo reparador do nosso passado. Mas o futuro será sempre de luz, a nos amparar, nos iluminar e nos impulsionar para as grandes conquistas, para as grandes vitórias do amor e da paz. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos, em detrimento da nossa alma, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Por isso que é importante ler esse livro, né? Imagine, você está numa situação difícil, aí você lê esse parágrafo. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento da nossa alma, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. É essa força do bem, essa força de luz que vai nos impulsionar para crescermos. Vai fazer com que absorvemos as bênçãos da ascensão espiritual, para crescermos espiritualmente e começarmos a queimar
todas as sombras que nos inodoa devido a equívocos do passado. Trabalhemos pelo bem. Firmemo-nos na fé, na oração. Construamos um mundo cada vez mais fortalecido em paz, porque essas bases da paz vão se tornar cada vez mais fortes para as grandes realizações do nosso amanhã. Saibamos, pois, então, sermos artífices do bem, artífices de uma nova oportunidade para todos nós, daqueles que constroem a paz em si mesmos, e a paz construída em si mesmo ilumina caminhos para muitos outros. Portanto, todo o seu potencial de luz, de amor, de crença no bem, quanto mais energia você colocar nele, mais potencial de realizações você terá para o seu futuro. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador, que estabelece a diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. Olha, isso aqui é um parágrafo bem complexo para a gente entender. Porque quando ele fala para a gente separar o criminoso da criminalidade, há de nós termos que pensar cristãmente. Precisamos estudar o livro Céu e Inferno para entendermos as regras que existem no mundo espiritual que nos conduz a determinadas situações. Porque quando você depara com um determinado crime que ocorreu, ali tem um criminoso que cometeu um crime. E ele é diferente da criminalidade reinante. Os fatores que levaram ele a cometer um crime estão íncito nele, criminoso, e na vítima que sofreu aquele crime. Os dois estão envoltos em uma onda de ajuste perante as leis divinas. Ambos não souberam amar, ambos não souberam perdoar. Por isso que Jesus deixava para a gente que amar os inimigos e bendizer os que nos maldizem. E aí nós temos que aprender a construir as bênçãos. Assim como o trabalhador, o lavrador, saberá escolher entre a planta e o verme, saberá separar aquilo que ele plantou das ervas daninhas. Com isso, ele vai estar criando para ele mesmo um domínio de luz ou de conquistas para uma boa produção. Se você planta, deixa a planta no meio do mato, deixa as ervas daninhas tomarem conta dela, deixa elas envoltas nas ervas daninhas, não vai conseguir produzir. Mas se você souber tirar essa erva daninha, você vai conseguir produzir. Então, para que não ocorra crime, temos que tirar o criminoso. Mas por que ele chegou a ser criminoso? A estrutura social reinante cria determinadas condições que ele chega a cometer o crime. Então, para verdadeiramente combatermos a criminalidade, temos que modificar a estrutura social reinante, modificar o sistema de educação, de conscientização de cada um de nós. Portanto, todos nós estamos aqui para aperfeiçoarmos o nosso entendimento, para buscarmos sermos mais úteis na seara do bem. E para que tudo isso aconteça, necessário se faz que busquemos trabalhar pela luz, pela fraternidade e pela misericórdia em nossos corações. Diante de um crime, diante de um fato criminoso, o que é que devemos fazer nesse momento? Orarmos pela vítima, todo mundo faz, mas também por aquele que cometeu o crime. A vítima quitou sua dívida. Necessário se faz orar por ela, sim. Mas o criminoso começou a tomar conta da sua consciência, o momento do remorso, o momento de pagar as contas, seja perante as leis divinas ou perante as leis dos homens. Portanto, ele é mais necessitado do amparo das boas energias. Mas eu não consigo fazer prece por um criminoso. Lembra no início do estudo, você recebe a energia que você irradia. Como o nosso passado é obscuro e complexo, cometemos erros, às vezes até fatais para a nossa evolução, então precisamos aprender
nesse momento, a irradiar dos nossos melhores sentimentos por aquele que comete o crime. Até pelos políticos, principalmente. Porque os políticos estão lá e dentro de um amaranhado de energias mentais que nós mesmos criamos. E assim como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-la. Como eu vou ajudar o que caiu? Prenda, exclua da sociedade. Sim, temos que tomar medidas cautelares e até mesmo punitivas, mas não somos nós que vamos fazer. Quem vai tomar essas medidas são as pessoas da área da justiça. Nós temos por obrigação procurar entender o processo que está levando as pessoas à criminalidade e fazermos com que isso possa ser modificado, isso possa ser diminuído. À medida que a gente comece, conforme ele diz ali, improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu. Recentemente vi uma entrevista de um senhor, ele foi preso e ele identificou na prisão, foi lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, ele começou a observar na prisão que todos tinham os mesmos problemas. Para começar, não tinha um documento. Então ele sai da prisão, cria uma fundação e começa então a ajudar os jovens que já tinham cometido os pequenos delitos, para que eles se afastassem do crime. Então ele chegava para eles e conversava, explicava que era importante que eles tirassem os documentos, ele ia com eles nos locais apropriados para tirar os documentos, arrumava alguém que desse um curso de treinamento para eles em alguma área de trabalho, e esses jovens iam saindo do crime, e naquele bairro que ele estava fazendo isso, reduziu muito a criminalidade. O que ele fez? Ele improvisou, aliás, ele nem improvisou, ele criou um meio de impedir que esses jovens caíssem na criminalidade. Está ao nosso alcance? Muitas das vezes sim. É isso que nós precisamos. Da mesma forma, se existem pessoas passando fome, nós temos que criar um meio de auxiliá-las, um meio de ajudá-las. Apequenar-se para ajudar sem perder a altura é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Para que nós possamos auxiliar, nós temos que estar envoltos nos nossos melhores sentimentos, nós precisamos estar revestidos de ideais superiores para construirmos ideais superiores. E muitas das vezes a gente tem que fazer-se entender. E para fazer-se entender, nós temos que chegar ao nível que está aquele nosso irmão, não de barbárie, de agressividade, mas de começar a pensar diferente, a agir diferente. Todos nós teremos mecanismos sublimes para assegurar a melhoria de todos nós juntos, dentro do processo. Agora, também aquele que está caído, ele tem que saber que ele tem que se levantar. Ele tem que tentar se aproximar daqueles que estão estendendo a mão. Porque senão ele vai ficar deitado no chão. Se você estende a mão, ele não leva a mão até você, mesmo podendo fazer isso, como que ele vai crescer? Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos. Esse culto ao entendimento, a todo momento nós temos que procurar entender. Entender. Lembra como eu falei do trânsito? Se você entendeu que aquela pessoa está passando por um momento de dificuldade, beleza. É o que você entendeu. Ah, mas ele deve ser muito mal educado. O problema é dele. Você tem educação. Você pisa no freio, não bata, não xinga, não cria situações de desarmonia. Somente criando todas as situações de paz, somente criando todas as situações de harmonia que você vai conseguir construir e edificar essa paz em seu coração. E com isso, com esse equilíbrio, a gente vai fazer o nosso burilamento interior e empenhar os nossos melhores sonhos. Sonho de luz, de paz, de realização, de que o bem reine, que a fome se extinga, que a guerra acabe da face da terra. Nós todos começamos a pensar, não, a guerra tem que acabar. É emitir um bom sentimento.
Ah, mas a gente tem que entender os meandros da guerra. Mas se todos aqueles que não fazem parte da guerra começarem a pensar em paz, meditar sobre a paz, irradiar pensamento de paz, é possível que ela acabe. Mas enquanto nós estivermos guerreando e criando condições de guerra entre nós mesmos, alguém vai fazer uma guerra maior. Não podemos exteriorizar nossos conflitos. Nós temos que, às vezes, até podemos externar nossos conflitos, sabermos conversar sobre eles, conversar com eles. Nós mesmos fazemos isso, esse exercício de conversar com nossos problemas, visando esse burilamento. Por que eu tenho esse sentimento? Por que eu estou pensando isso? Não é melhor pensar de outra forma? Fazemos essa autoanálise, essa autoobservação vai ser sempre importante para o nosso crescimento espiritual. De vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina e expandir-se de nós em reflexo de protetora renovação. Então, como ele está falando aqui de a gente criar os nossos melhores sonhos em torno do bem, a gente tem que treinar. Assim como nós treinamos milenarmente a ter ódio, a ter revolta, a nos descompensar emocionalmente por qualquer coisa, nós precisamos treinar o máximo possível, manter o equilíbrio da nossa mente, manter o equilíbrio dos nossos sentimentos, para que possamos, então, absorver essas luzes divinas que devem envolver nossos corações, que devem iluminar nossa alma ao longo da nossa caminhada. Todos nós estamos aqui caminhando na Terra para nosso grande processo evolutivo e, portanto, um dia saberemos irradiar essa luz pura. No momento, estamos treinando a desenvolver esse amor, desenvolver essa reflexão protetora, esses reflexos protetores que nos permitirão cada dia mais aprimorar os nossos sentimentos, vigiar nossos pensamentos e construir um mundo de paz e de esperança para todos nós. Todos nós, como filhos de Deus que somos, merecemos o melhor. E o melhor que temos a fazer por nós mesmos é criar o sentimento de amor, criar o sentimento de paz, desenvolver a luz que nos impulsiona a crescer para Jesus. E só podemos fazer isso quando nós estivermos realmente dispostos a construir um mundo melhor, a construir um mundo de paz e de fraternidade ao longo da nossa caminhada. Porque todos nós somos partícipes do processo evolutivo de toda a humanidade. Por sermos co-criadores das obras divinas, estamos sempre criando alguma coisa que irá nos impulsionar para a luz ou tentar nos reter na retaguarda perante a sombra. Mas, com um pouco de vigilância e um pouco de instrução, entendendo o processo evolutivo, nós vamos crescer e aperfeiçoar os nossos sentimentos, o nosso entendimento, para que a luz do bem possa vir envolver a todos nós. O livro Pensamento e Vida é essa pérola de luz que Emmanuel trouxe para nós e nós devemos procurar estudá-lo e entendê-lo em todas as oportunidades para que a gente, então, tenha como nos aperfeiçoar mais. É um livro que pelo menos anualmente a gente tem que dar uma lida nele para a gente pegar novas informações, novos dados. Por isso nós estamos postando aqui no YouTube, que às vezes você não tem tempo de ler, mas tem tempo para ouvir. Muita paz, que Jesus abençoe. Nós somos filhos de Deus, merecemos o melhor e você merece trabalhar espraiando luz e bênçãos a todos os nossos irmãos. No site da FEB você pode adquirir o livro. No site da FEB você pode adquirir o livro, aprimorando, para você ter melhores oportunidades de aprimorar o seu conhecimento, de aprimorar o seu entendimento sobre a vida. E, lógico, para a gente entender mais os processos kármicos ou de causa e efeito, o livro Céu e Inferno nos dará uma grande base de entendimento, uma grande base de como devemos nos portar diante de determinadas dificuldades e diante de determinados pontos que muitas das vezes nos deixa dúvida e nos deixa até, muitas das vezes, indignado. Muita paz para vocês. Que Jesus os abençoe.